Shalom Aleichem Leculan, todos. Bom, pessoal, quero dizer em primeiro lugar que você é muito especial. Que você é uma pessoa que o Eterno está prescrutando. Ele está investigando você do mais altos céus, da moradia de Hashem. Por quê? Aí você pergunta por quê? Porque ele está querendo saber se você procura ele. Até quando o homem vai ficar sem querer saber da verdade, sem querer encontrar-se com o seu Criador, aprender sobre o seu Criador, toda a verdade? Bom, pessoal, eu trouxe aqui hoje não é para magoar, preste bem atenção, não é para magoar os cristãos, nem as pessoas esperançosas, né, que acreditam na vinda do JC, do Jesus Cristo. Não, de maneira alguma. Sejam felizes, né? Acreditem no que quiser. A nossa missão como ministro Shliach da palavra de Hashem, emissário da palavra, é falar a verdade, falar o que de fato é necessário para que você acorde. Hashem, ele deu a cada um de nós inteligência e sabedoria, não é verdade? Ele deu a cada um de nós força para entender a sua palavra e luz para que a gente possa enxergar os caminhos tortuosos e escuros da vida. Então, por este motivo, hoje eu apresento a você as mentiras do Novo Testamento. São várias, vocês vão ficar abismados, porque nessas mentiras está se revelando hoje através do próprio Brit Hadashah, da própria Brit Hadashah, do próprio testamento criado por Roma, certo? O que de fato foi gerado ali foi para enganar e entorpecer a mente de milhares de pessoas. Bom, nós temos hoje, como eu disse no outro vídeo, nós temos teólogos, nós temos pessoas doutoras, formadas, arqueólogos, que tentam, por fim da força, provar, justificar que o Novo Testamento é a base fundamental da verdade deixada por Hashem. Porque só quando ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, pronto, isso para eles já é uma grande coisa, já é tudo, né? O verbo se fazer carne, habitar. Mas quando você vai lá para Jeremias 10 em diante, que ele diz, nada te pode se assemelhar. Nada pode se assemelhar. Então, o que se assemelharia a Deus? Um homem? O verbo que se fez carne? Jamais. Então, tem muita coisa que hoje eu vou mostrar para vocês aqui. Eu quero dar um pontapé inicial. Foi só uma introdução aí para a gente começar a nossa conversa. E bem, pessoal, eu gostaria que você pegasse sua caneta e seu caderno. Caneta e caderno. E também a sua Bíblia João Ferreira de Almeida, porque na Bíblia hebraica, nesta Bíblia aqui, você não vai encontrar isto, você vai encontrar as profecias originais de Hashem. Agora, na João Ferreira de Almeida, tá vendo? Almeida atualizada, revista atualizada, você vai encontrar isso porque ela tem Novo Testamento. Ou até mesmo se você tiver aí a Bíblia judaica completa, porque ela também tem a Brit Hadashah, certo? Que foi um engano romano que tentou seduzir o povo judeu criando essa Bíblia, a Bíblia judaica completa. Então, vamos começar. Pegou a caneta e o papel? Ok. Na Bíblia existem muitas profecias, mas sem dúvida uma das mais conhecidas é o juízo final, não é verdade? Qual é a profecia mais completa e a mais visitada entre os cristãos? É o juízo final. E você vai ver que o próprio JC, em suas explicações sobre a futura vinda dele, ele revela muita coisa sobre o final de tempo. Então vamos ver se isso é para agora, ou foi para aquela época, ou é ainda para um futuro próximo. Um exemplo, o cristão e os teólogos cristãos, eles têm uma mania de milênio. Tudo é milênio. Ah, porque tem um espaço de milênio, tem isso, aquilo, outro, tem transfiguração. Eles tentam
dissimular a coisa, eles tentam harmonizar os textos. Então, isso é muito perigoso, porque ele faz você acreditar numa bobagem, certo? Mental. Porque a bobagem mental que os teólogos e os estudiosos cristãos, eles transmitem, é aquilo para dar ênfase, para dar intuito ao Novo Testamento. Ele pega contextos da Torá, contexto do Taná, e tenta harmonizar. Mas vamos entender isso lá para frente, certo? Esse aqui é um estudo de depois eu vou ver aqui, dos Gideões, CBB, Livro de Religião e Mentiras, Contradições de Bíblia, certo? O escritor, no final eu vou revelar o nome dele, mas por enquanto a gente vamos passando à frente, porque realmente ele deixou isso mais do que claro aqui. Foi muito bom esse estudo, tá certo? Eu quero passar esse estudo para você. Bom, a revelação dos finais do tempo, né? Que virá, que ele voltará para recolher todo aquele que nele crê e dar-lhe o reino de Deus, o céu e a vida eterna como recompensa, apesar de haver divergências sobre como será esse retorno. Um exemplo. O problema é que, segundo a Bíblia, isso já deveria ter acontecido há muito tempo, e não é verdade? Segundo a Bíblia, a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, isso já deveria ter acontecido há muito tempo. Em primeiro lugar, eu vou fazer uma pergunta a você, medite, por favor. Se você tem uma casa, e você tem os filhos, seus filhos, e você casou novamente com outra pessoa, então aqueles seus primeiros filhos são também herdeiros daquela casa, não é verdade? Mas você quer deixar para uma determinada família, para um determinado filho, o que é que você faz? Um testamento, não é verdade? E esse testamento só vai dar razão e só vai dar valor ao dono, à pessoa, seu filho, a qual você deixou em desejo, em vida, após o quê? A sua morte, não é verdade? Após a sua morte. Então, o desejo em vida que você teve, quando você morrer, o tabelião, o advogado, a justiça, vai ler aquele testamento e vai atuar, né? Ele vai entregar esse desejo que você tem em vida, que aquela casa fosse daquele seu filho. Aí eu te pergunto, Deus morreu? Olha a interrogação bem grande. Deus morreu? Bom, eu acredito que não. Então, qual é a necessidade de um Novo Testamento? Porque um testamento só funciona quando ele morre. Veja só que JC teve que morrer para o Novo Testamento dar até algum valor, não é verdade? Embora não se cumpriu as profecias de Ioanã, de Jonas, né, conhecido por vocês, o 3 dias e 3 noites, ele não passa isso no leito da terra, ele vai para um sepulcro, ele não desce ao Sheol da terra, ao leito da terra, então não se cumpre as profecias. Então, mais uma vez, é muito esquisito isso aí. Mas vamos continuar aqui. Vejamos o que nos fala essa profecia feita segundo os evangelhos pelo próprio Jesus Cristo. Preste atenção nas palavras breve, cedo, agora e próximo. Eu quero que você se dedique e filtre o pensamento nessas palavras. Breve, cedo, agora e próximo. Tive algumas dúvidas sobre o significado dela, então consultamos o dicionário. Realmente, eu também. O autor aqui desse estudo, e eu também fui consultar o dicionário para saber que breve é o que acontece de imediato. Cedo, quando amanhece, já é cedo, você é cedo, né? Agora é agora, nesse momento. E próximo está ao meu lado, ao meu redor. Então, é bem interessante isso. Vamos lá, em Mateus 24, 3 e 35, Marcos 13, 24 e 30, Lucas 21, 27, 32, o Jesus faz uma extensa, detalhada descrição sobre o juízo final e complementa dizendo: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Veja só o que ele disse àquela geração dos discípulos: não passará esta geração, aquela que ele estava vivendo, sem que tudo se cumpra. Então, atenta aí a palavra esta. E todas, também todas. Vamos lá. A passagem acima é uma grande pedra no sapato dos esperançosos cristãos. Abaixo, alguns argumentos comentam tentando resolver o problema.
Veja só, tem pessoa que chega e diz: Jesus se refere apenas à destruição de Jerusalém ocorrida no ano 70, da era cristã, né, da era comum. Porém, o contexto da palavra todas derrubam esse argumento. Sem que todas as coisas, se fosse só a destruição do templo, seria uma coisa específica, não é verdade? A palavra geração não deve ser entendida como um conjunto de pessoas de uma mesma época, como sendo raça ou povo judeu. Mas por quê? Exatamente aí, geração ganha esse significado especial, sendo que a palavra é usada no sentido comum das demais vezes que aparece no Novo Testamento. Veja só, geração, ele fala muito na palavra geração. Então, continuando. E ainda, contra tal argumento, temos a Bíblia na linguagem de hoje. Eu abri a Bíblia na linguagem de hoje e é excelente essa frase. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Ele fala justamente para quem? Para os seus discípulos e para aquela geração. Esta geração, na verdade, se refere a uma geração futura e não a geração daquela época. Entretanto, note que, empregada a expressão aqueles dias, quando Jesus fala de dias futuros, em um versículo anterior. Sendo assim, devemos supor que vamos supor que JC estivesse realmente falando de uma geração futura. Teria dito aquela, não é verdade? A palavra seria aquela geração e não esta geração. Então há um contexto, há uma base de frases que não batem. Além disso, devemos observar o emprego dos tempos verbais no decorrer do capítulo. Por exemplo, Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Mateus 24:4. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque mista que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. No versículo 6. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Ele está falando para quem? Para os discípulos. Ele está falando para quem? Para os seus seguidores, para aquela geração. Mas vamos continuar. Assim fica claro que a geração em questão era a geração dos discípulos, para o qual ele discursava, e não a geração de um futuro distante e incerto. Penso que apenas a análise de Mateus 24 bastaria para derrubar a esperança dos esperançosos cristãos do segundo evento da vinda do JC. Entretanto, várias outras passagens mostram que a segunda vinda era pregada como um acontecimento realmente iminente, devendo acontecer no tempo de vida dos apóstolos. Vamos lá, vamos agora fazer um cálculo. 1000 anos como um dia, não é verdade? Não é assim que os esperançosos acautelavam e ainda hoje acalmam uns aos outros? Com essa frase, 2 Pedro 3:9. Parece relatar uma certa frustração dos primeiros cristãos pela demora do retorno do JC, e que Pedro justifica argumentando que um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos são como um dia, vindo do Salmo 90, versículo 4, que foi Davi que pronuncia, né? O Salmo de Davi que pronuncia que 1000 anos é para Deus como se fosse um dia, né? Que o Eterno não vê o tempo, forma e espaço da visão humana, mas a profecia dele é proferida para o tempo humano, não para o tempo do espaço de milênio, e sim para o tempo humano, e a gente vai ver isso daqui a pouco, pode acreditar. E continua dizendo: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns temem por tardia. Bom, mas depois de quase 2000 anos de espera, meu amigo, o que é isso? Vamos abrir a mente, acordem para os fatos verídicos e reais, que o Novo Testamento é uma piada para aqueles que fizeram o povo cair na anedota, certo? Então vamos lá. Esse tal um dia como 1000 anos, como um dia, tem sido um dos principais argumentos usados na sua tentativa de evitar uma grande decepção profética, porém soa como um belo remendo, pois JC mesmo assegurou que o juízo final aconteceria ainda no tempo de vida de alguns dos seus discípulos, como veremos novamente. Olha, aliás, Pedro, assim como JC, você deve ver em Marcos capítulo 1, versículo 15, também usa a palavra próximo.
em uma passagem anterior, quando fala sobre o juízo final, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. A própria Bíblia nos mostra que Deus usa a noção humana de tempo quando faz promessas e profecias. Alguns exemplos vamos citar aqui. Veja um da Babilônia. Por quê? Eis o que falou o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: assemelhar-se-á a filha da Babilônia à eira do tempo do aprisionamento, ainda por um pouco, e para ele logo virá o tempo da colheita, de Jeremias, capítulo 51, versículo 33. Certo o que ele fala? E aquilo aconteceu foi para dias atuais, não para um mundo vindouro, para um mundo, um momento totalmente depois de 1000 anos. Não, foi ali. O Eterno, quando proferiu a profecia, Israel em seguida no reinado, naquele reinado, certo? De Nabucodonosor, com pouco tempo, Nabucodonosor toma a cidade e leva o povo em cativo, né? Toma Jerusalém e leva o povo em cativo. Então foi Daniel e outras crianças, e o povo foi tudo levado em cativo. E passaram 70 anos de cativeiro, e a promessa foi cumprida assim. Depois veio Ciro e libertou Israel para construir o templo, e ele foi o Mashiach na Guide, certo? O Ciro foi Mashiach na Guide, porque os 72 semanas é proferida do tempo do momento da levada do povo para o cativeiro, e depois da saída do povo para o encontro com Jerusalém e a retomada do templo. E o sumo sacerdote é aquele que morreu, justamente, é outra história já aí, que eu não quero entrar nisso agora para não tomar muito tempo. Mas a gente vamos também fazer outro vídeo referente às 72 semanas de Daniel, desmentindo os cristãos que gostam de coisa, como é que se diz, extraordinárias. Não teve nada de extraordinário. O Eterno falou e cumpriu. Isso foi o extraordinário, porque tudo aconteceu naquela época, naquele momento, foi para aquele tempo. Pelo que assim diz o Senhor Deus dos Exércitos: ó povo meu, que habitais em Sião, não temas a Síria, quando te ferir com a vara contra ti, levantar o seu bordão, à maneira dos egípcios, porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação, e a minha ira servirá para os consumir. Isaías 10, 24, 25. Isso aconteceu, foi depois de 400 anos. Leia direitinho, vá ver quando foi que aconteceu essa profecia. Então, por que as profecias do então JC nunca se cumpriram? É incrível, mas vamos continuar, né? Vamos lá. Então disse Abraão: sabeis de certo que peregrina será a tua descendência. Deus diz a Abraão: peregrina será a tua descendência, Abraão, em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Gênesis 15, 13. Foi ou não foi afligido por 400 anos? Foi 1000 anos? Não. Depois que Abraão vai embora, vem Isaac, depois vem Jacó dá a tenência, aí houve aquele momento de cativeiro de José vai para a prisão, depois se torna imperador, e depois passa aquele tempo, aí leva Israel para o Egito, assim como foi com a palavra de Hashem. Hashem profetizou dessa forma, e assim aconteceu. Vamos lá. Assim podemos considerar que o autor de Pedro estava apenas tentando, o autor de Pedro, né? Porque não tem autógrafo, nenhuma epístola no Novo Testamento tem autógrafo de quem é quem, para começar já dando errado, né? Então o autor de Pedro estava apenas tentando consolar os cristãos da sua época, e não realmente dizendo que Jesus poderia demorar milhares de anos para voltar. Lembrando que, segundo Pedro, é uma obra cristã relativamente tardia, não é verdade? Quem conhece o fundamento dos concílios de Nicéia, de Teuton, os ecumênicos da Etiópia, vai ver essa questão. Vamos lá, vamos continuar com a nossa investigação das passagens assegurando um retorno iminente do Salvador para a época dos apóstolos. Vamos lá. Marcos capítulo 1, versículo 5, e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Veja só, o tempo está cumprido, poxa, o tempo está cumprido, certo? O reino de Deus está próximo, cumprido é aquilo que acabou. Não adianta você estar esperando uma coisa que acabou. Vamos continuando.
1 Pedro 1,20, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Nesses últimos tempos foi manifestado, quer dizer, os últimos tempos daquela época, dos apóstolos, né, dos supostos, entre aspas, supostos apóstolos, ok? Vamos continuando. Em 1 Coríntios 7, 29 e 31, Paulo até mesmo adverte para que não fosse feito planos para o futuro. Vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, olha, abrevia, pelo que doravante os que têm mulher, seja como se nunca tivessem, quem chora, como se não chorassem, os que folgam, como se não folgassem, os que compram, como se não possuíssem, os que usam deste mundo, como se dele não usassem em absoluto, porque a aparência deste mundo passa. Então ele está dizendo, olha, o tempo acabou. E a gente vai ver ele dizendo isso claramente. Acorde, ganhe os seus olhos para Kadosh Baruch. Vamos lá. Romanos 16, 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. Em breve, Satanás de vossos pés. Vamos lá. Hebreus 9, 26. De outra maneira é necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Veja só, puxa, então esse JC vem padecendo desde a fundação do mundo, nascendo, morrendo. Então, coisa estranha, né? Vamos lá. Mas agora na consumação dos séculos. Então quer dizer, mas agora na consumação dos séculos, uma vez que se manifestou para aniquilar o pecado pelo sofrimento de si mesmo. Quer dizer, o pecado foi aniquilado. O pecado foi aniquilado, mas agora na consumação dos séculos. Está em Hebreus 9, 26. Quer dizer, ele fala da consumação dos séculos, daquele século. Mas vamos continuando. Hebreus 10, 37. Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Pronto, já está dizendo tudo, né? Em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Poxa, olha, esse autor foi excelente nessas explicações. Vamos continuando. Tiago capítulo 1, versículo 7, 8. Portanto, irmãos, sede paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, guardando com paciência até que receba as primeiras e últimas chuvas. Sede vós também pacientes, até que receba as primeiras e últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Ele disse, olha, assim como a colheita dura 6 meses, é mais ou menos isso, 60 anos, 70 anos, este século vai se acabar. Então, seja paciente, porque o tempo está próximo, chegou o fim, acabou-se, e a gente já vai subir. Continuando, Paulo pede que Timóteo, que guarde os mandamentos até a volta do JC, veja, guarde estes mandamentos sem mácula, compreensão, até a aparição do nosso JC, Timóteo 6, 13 e 14. Então o camarada está lá guardando ainda, está vivo guardando, Timóteo, coitado, né? Porque o cara não voltou. Mas vamos continuando. 1 Tessalonicenses 4, 14 e 15. Outra declaração mostra que Paulo realmente pregava que a vinda do JC ocorreria em sua época. Vamos ver esse assunto? Diz assim, dizemos-vos, pois isto pela palavra do Eterno, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos o que já dormem. Meu amigo, só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. A verdade está na Torá e na Taná. Veja o que Paulo diz, nós, os que ficarmos vivos. Ele não fala de você, nem de mim, nem de agora você lê, nós, lê como se fosse para agora, não. Isso aqui aconteceu há muito tempo atrás, supostamente aconteceu. Então, se isso aconteceu, foi para aquela época. Mas tudo bem. 1 Coríntios 10, 11. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, que século se está falando? Qual é o século? É o século de agora? Foi o século passado? O século dos apóstolos. Ele está dizendo bem claro, ó, aviso, isso para aviso nosso, aconteceu para aviso nosso, para quem já são chegados os fins do século. Tudo isso aconteceu para o aviso deles, porque o final do século chegou para eles.
Continuando, Mateus 10, 23. Quando, pois, perseguirem nessa cidade, fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel, sem quem venha um filho do homem. Poxa, rapaz, quer dizer que eles estão percorrendo toda a cidade de Israel. Israel foi destruído, voltou a ser nação de novo agora. Gente, pelo amor de Deus, gente, saia de Roma, acorde e saia da maldição do Novo Testamento. Deus não morreu, Deus está vivo. O seu Deus te chama. Ele está cada dia mais falando: olha, eu estou vivo, eu estou aqui, estou procurando ver quem se preocupa comigo. Saia dessa mentirada. Olha o que ele diz aqui: não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha vir o Filho do Homem. Pelo amor de Deus. Mas tudo bem. Em Mateus 26, 59, Jesus profetizou para Caifás e disse-lhe Jesus, vamos ver: tu disseste, digo-vos porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Quer dizer, ele disse que veria em breve. Caifás morreu e não viu. Continuando, para a defesa da passagem acima usada de Apocalipse, eles usam Apocalipse 1,7. A defesa é essa: eis que vem com nuvem, todo olho verá, e todo mesmo aquele que transpassaram, e todas as tribos da terra lamentarão sobre ele, sim, amém. Veja só, ele está dizendo que Apocalipse ele usa para defesa esse texto, mas vamos ver o que acontece nos textos que realmente foi dito por Hashem em Shaial. Diz que todo olho veria a glória de Hashem, todo joelho se dobraria na presença de Kadosh Baruch Hu no monte de Zion. Todas as nações iriam para lá, vão para lá. Zacarias capítulo 8, versículo 23. E naqueles dias 10 homens de cada nação, de falantes de cada nação, pegarão na orla de um judeu e iremos convosco, porque sabemos que Deus está convosco. Em Jeremias 16, 19, né? Deus, tu é fortaleza, nosso socorro, presente na nossa angústia. A ti virão as nações desde o confim da terra, e virão nossos pais herdaram somente mentiras, coisas vãs que não têm proveito. No Novo Testamento não se tem proveito dele, porque tudo é uma farsa. Mas vamos continuar. Eu estou provando a você aqui na ferreirinha. Pode ir anotando aí e abrindo. Dá pausa no vídeo e vai pegando os textos e vai lendo. Abra os olhos. Vamos lá. Porém, não há motivo concreto para se supor que o redator de Apocalipse considerasse aqueles que os ultrapassaram como estando todos mortos, porque tal evento não aconteceria no tempo de vida dos mesmos, pois o próprio ainda estava vivo. Quer dizer, o próprio redator do Apocalipse, né, que muitos acreditam ser João, né, o próprio redator do Apocalipse estava vivo quando falou isso. Então, se ele estava vivo quando falou isso, ele falava para quem? Para o futuro ou para a época de vida dele? Vai analisando os textos, as linhas. Abra seus olhos, vai analisando os textos. Vamos lá. Mateus 16, 28. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Veja só. Alguns dos que aqui estão, quer dizer, ele fala daqueles que estão ao redor dele. Aqui estão, não provarão a morte, até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Aí os cristãos pegam, os apologistas, eles pegam e transmitem isso para a transfiguração. Mas aí é uma coisa que é interessante, que a transfiguração que viram Elias, viram Moisés, essa transfiguração, ele interage com ela, ele não vem dela, ele interage com a aparição. Então não tem nada a ver com a palavra vir o Filho do Homem. Ele interagiu com aquela aparição, então não tem nada a ver. Ele está falando de vir. Aí falta também a recompensa, que é o galardão, que é os anjos, né, do versículo anterior. Vamos analisar isso direitinho. Olha o que ele diz aqui, ó. Se acabar o vídeo, faço outro para você, para continuar esse aqui, tá certo? Volume 2. Porque eu não sei quanto tempo vai durar. Eu estou gravando hoje no meu iPhone. Vamos lá. O advento, assim, eles acreditam ser os apologistas com a transfiguração de JC, presenciada por alguns discípulos. Vê Mateus 17, 1, 5. Ora, se isso é verdade, onde estão os anjos e a recompensa do versículo anterior, ou seja, em Mateus 16, 27?
Veja abaixo clara a relação entre os dois versículos. Esse autor foi excelente. Veja só, 27, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Quer dizer, se fosse para a transfiguração, então o outro versículo é mentiroso, que o próprio JC tinha falado. Então ele mentiu mais uma vez. Estão compreendendo? Então leia para entender. Se for preciso, repita o vídeo de novo, quantas vezes for necessário, certo? Gente, compartilha esse vídeo por aí, manda para teus amigos, acorda esse povo. Hashem está prestes a restaurar Israel. Hashem está prestes a mandar o Mashiach de Israel, o Mashiach Melech David, certo? Ben David, gente da linhagem do rei David, a qual restaurará todas as hostes, tudo acontecerá de acordo com o Yeshayahu, foi profetizou. E ele fala do rei Mashiach, do Melech Mashiach. Isaías 53 não fala do JC, fala da nação de Israel, é o servo sofredor, é Israel. E depois eu vou dar os versículos a você do servo sofredor. O filho primogênito de Hashem é Israel, está lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 22. Então vamos acordar, gente. Ele diz, vai lá e fala a Faraó, e diga que meu filho primogênito é Israel. Então, gente, vamos acordando, compartilhe o vídeo aí, vamos compartilhar, vamos acordar com o máximo de gente que a gente puder, para a glória verdadeira do único Deus, o Deus de Israel. Brasil está amaldiçoado. Por quê? Porque o Temer, a Dilma e o Lula se levantou contra Israel. Mas você não precisa ser. Ame Israel, abençoe Israel, ore pela paz em Israel, busque a verdade do Deus de Israel. Gente, vamos continuar. Os defensores da Bíblia querem nos convencer de que entre todos os versículos há um espaço de milênios. Além disso, devemos atentar para um detalhe: o uso da palavra vir durante a transfiguração. O JC não veio de lugar algum, simplesmente ele interagiu, como eu já falei, com a aparição. Então não existe negócio de milênio, não é milênio. Feito um crente chegou para mim e disse: no milênio o que, rapaz? Dá licença, vamos acabar com esse negócio de milênio. O Mashiach que nós esperamos não tem esse negócio de milênio. Quando ele vem para restaurar, e vai ter paz no mundo inteiro, a morte fugirá, a criança de peito, a criança pequena andará com urso, com leão. Isso é promessa de Hashem. E se esse Mashiach fosse original, tivesse feito nada disso que ele falou, não teria deixado de acontecer, teria acontecido. E todo olho teria visto ele na nuvem com poder. Na verdade, mas na realidade, as testemunhas dele são muito fracas e muito poucas. É diferente de Israel, que foi mais de 3 milhões de pessoas no Monte Sinai. Então, o vídeo já está quase acabando. E se acabar, gente, não se preocupe, eu vou falar novamente no próximo vídeo, a continuação. Mas vamos continuar até onde der, né? Vamos lá. Em Atos 2, versículo 15 e 17. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora. No dia mais isto, o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias acontecerá, diz o Eterno, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Quer dizer, ele fala da festa de Pentecoste, quando todos estavam conversando em línguas, falando com um, com o outro, cada um a sua língua, e todo mundo pensou que eles estavam bêbados e loucos. Aí ele disse: não, esses homens não estão embriagados, mas é para acontecer o que Joel, o profeta, falou: nos últimos dias levantarei. Quer dizer, esses são os últimos dias mais longos da história. Vamos somar? Veja logo. Faz uns 1900 anos que o livro foi escrito, certo? Bem, 1900, vamos contar da escrita do livro, 1900 vezes 365, vamos fingir que anos bissextos não existam, tiramos os anos bissextos, isso daria 693.500 dias. Uau, diz o autor. Esses são os últimos dias mais longos da história. Seria bom que o governo nos desse os últimos dias como esse para pagarmos nossos impostos. Eu tenho até que falar. Olha, eu fiquei encantado com o administrador Feico Oliveira.
é o administrador desse estudo. Um parabéns para você, meu amigo. Você foi excelente. Você escreveu na medida a redação a respeito das mentiradas desse Novo Testamento. Não acorda quem não quer agora. Não acorda quem não quer. Ele foi usado por Hashem. Este homem, esse redator desse estudo, foi usado por Hashem. Eu não teria feito melhor. Ele arrebentou a boca do balão. Mas vamos continuar. Em João, capítulo 2, 1 João 2, 18, os tais últimos dias se transformam nas últimas horas. Uau, agora piorou, né? Porque os últimos dias era para aquele tempo. E ele diz, olha, dos últimos dias, como diz o profeta Joel, lançará de vós Deus o Espírito sobre toda a carne. Quer dizer, os últimos dias. Era aqueles dias que ele estava falando. Não era o dia agora, nem de amanhã, nem daqui a 2000 anos. Não, era daqueles dias, os últimos dias. Então vamos continuar. Filhinhos, é a última hora. Como ouviste dizer, o anticristo está para chegar. Mas já agora há muitos anticristos, donde sabemos que é a última hora. Quer dizer, veja só, ele diz, olha, é a última hora, já tem muito anticristo, todo mundo querendo curar, todo mundo querendo fazer isso, já tem, é a última hora. Que última hora? Tu estás na última hora? Então tá ruim, meu velho, porque a última hora aconteceu já. João, 1 João, capítulo 2, versículo 18, está dizendo que a última hora foi aquela. Os últimos dias foi aquele. Será que dá para você entender que você está vivendo um conto de fada romano? Dá para entender agora? Mas vamos lá. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente hão de acontecer. Isso é Apocalipse 1. Vamos lá, 1:3 diz: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Que tempo próximo? Vamos lá, capítulo 3, versículo 11: venham sem demora. Pô, esse aí já era. 12:12: por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, certo? Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu e vós tem grande ira, sabendo já que tem pouco tempo. Menino, pouco tempo como? Que já faz mais de 2000 anos, né? Faz mais de 2000 anos. Sim, pouco tempo como? Que já faz mais de 2000 anos, hein? Me diga a verdade. E ainda ele vai ter mais 1000 anos, vai ser acorrentado, depois vai ser solto por 1000 anos. Meu filho, é negócio para desmanteiga, negócio para você parar e pensar. Vamos lá. Capítulo 22, versículo 7, eis que cedo venho. Capítulo 22, versículo 12, eis que cedo venho. Menino, que cedo, hein? Vamos lá. 20:10, e disse-me, não celes a palavra da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Meu velho, pelo amor de Deus, eu acho que ninguém é mais criança. Vocês já cresceram, são adultos. Vocês agora podem despertar. Desperta, tu que dormes, e o Eterno te esclarecerá a verdade. Tá bom? Aquele que testifica essa coisa diz certamente cedo vem. Certamente cedo vem. Aquele que testifica diz que cedo viria. É uma piada. Todas essas passagens implicam que a segunda vida do JC foi prometida como um evento muito próximo, não como um sentido místico, poeta ou figurado, mas em termos literalmente e claramente humanos. Diante disso, somos obrigados a aplicar também a JC e os seus apóstolos uma passagem na própria Bíblia que diz: e se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Como é que você conhece a palavra que não foi falada por Deus de Israel? Como é? Ele diz assim: quando o profeta